Bora lá, Forexiano, para mais uma aula sobre Forex. Nessa aula aqui você vai entender uma coisa extremamente importante e que a maioria não dá muita atenção para isso. O quê? Não acredito. Tá? E aí acaba caindo, né, em golpes, acaba caindo em coisas que não gostaria, acaba perdendo dinheiro. Eu não suporto mais. Por uma falta de conhecimento, tá? É uma falta de informação, tá? Extremamente importante. Então fica comigo até o final dessa aula aí que você vai entender do que eu tô falando. Eu vou começar compartilhando minha tela e hoje eu vou falar com você sobre tipos de corretora, tá? Ah, Bruna, mas por que eu preciso entender de tipo de corretora? Porque simplesmente porque é onde você vai deixar o seu dinheiro, o seu capital. Seu dinheiro vai estar dentro da corretora. É a mesma coisa que você não gostar de um banco, você ir lá e abrir conta no banco. Esse é o tal do mula. Para deixar o dinheiro lá. E você não se sente seguro. Toda vez que você vai dormir, você fica pensando se o banco não vai quebrar a tua conta, não vai roubar o teu dinheiro, não vai limpar. É a mesma coisa, tá? Você precisa se sentir seguro quando você abre conta em uma corretora, para saber que o seu dinheiro está lá, né? E que você vai poder operar tranquilamente, você vai fazer as suas retiradas, que você vai fazer mais depósito. Porque o intuito, quando você está no mercado de Forex, é você alocar mais capital para aumentar a sua conta, para então, desse capital maior, você tirar a sua porcentagem mensal, né? A sua renda mensal, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para você entender hoje sobre tipos de corretora, tá? Acaba que a maioria das pessoas nem sabe que existem tipos de corretoras, né? Elas só vão lá, gostam da corretora, acham bonitinho ali o site e abre a conta na corretora, né? Mas não é só isso que a gente tem que analisar quando a gente abre conta em uma corretora. Então, é com isso que a gente vai começar, né? O primeiro tipo de corretora que a gente vai falar é a Market Maker. Essas corretoras são filha da p... Corretorazinha ruim é a corretora Market Maker, tá? São as que mais existem, são corretoras criadoras de mercado, tá? Você vai ver isso aqui por toda parte, né? Elas entram, você entra na página delas, elas têm um template bonito, um site maravilhoso, né? Mas são o pior tipo de corretora que existe. Corretoras market maker, elas não levam a sua ordem no mercado, tá? Elas ficam com a sua operação ali dentro, tá? Elas não vão levar, a sua operação vai ficar ali, para elas fazerem o quê? A contraparte da operação. O que significa isso? Quando uma corretora ela tem lucro, ela tem resultado, ela lucra, o lucro dela deve vir das taxas, né? Não do seu prejuízo. Então, quando é uma boa corretora, ela vai lucrar da sua taxa, né? Porque ela vai levar sua ordem ao mercado. A corretora market maker, ela não vai levar sua ordem ao mercado. Ela vai manter a sua ordem ali dentro, né? E se você tiver prejuízo, ela lucra. Se você tiver lucro, ela tem prejuízo. Porque aí ela faz o outro lado, ela faz a parte que te paga, tá? E a parte que recebe. Então, para ela é vantagem que você tenha prejuízo, tá? Esse tipo de corretora, elas usam como iscas, né? O bônus. Elas costumam dar bônus para atrair, né, pessoas iniciantes, né, no mercado. É chamada famosa isca pega-trouxa, né? A pessoa não conhece, não sabe nada, não tem conhecimento, né? E aí a corretora joga essa isca lá para te atrair. E aí você olha assim, nossa, bônus de 100%, né? Coloque $100 e ganhe mais 100, entendeu? Ou abra sua conta e ganhe $100, ou abra sua conta e ganhe $30. Só que o que acontece? Esse bônus, ele não tem utilidade nenhuma, tá? Ele não pode ser sacado, tá? Você não consegue sacar esse bônus. Ele não serve para aumentar o seu nível de margem, tá? Não serve para te dar mais margem para operar. Então, esses bônus, eles não servem para nada além de atrair a galera que está começando no mercado. Isso é muito cruel, né? Isso é muito injusto. Mas é isso que essas corretoras fazem, tá? Não levam sua ordem ao mercado, usam iscas. Mais uma coisa que elas utilizam também para atrair, né? Eu vejo as pessoas falando assim, mas é tão bom taxa zero, né? Taxa baixa. A sua corretora cobra uma taxa alta. A corretora do fulano cobra uma taxa alta. Mas é aí que tá. As corretoras, elas vivem dessas taxas, tá? Elas vivem disso. Corretoras market maker, elas não vivem de taxas. Elas vivem do seu prejuízo. Então, elas dão o quê? Spread fixo, muitas vezes, tá? Não existe spread fixo em mercado
com volatilidade, tá? O spread ele está sempre se movimentando. Mais para frente você vai entender sobre essas taxas aqui melhor, tá? Mas elas dão ali swap baixo ou zero e às vezes elas nem cobram a comissão, né? Às vezes nem cobram comissão, sendo que são todas taxas que a corretora ela precisa cobrar, porque é disso aqui que ela vive, tá? Então as corretoras market maker fazem isso, elas usam isso aqui para atrair, né, pessoas que não entendem sobre o mercado. Então é esse tipo de corretora aqui que você tem que fugir, tá? Agora que você já entendeu o que é uma corretora market maker, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você identificar esse tipo de corretora quando você vir uma, né? Vai ficar muito mais fácil de você saber diferenciar, tá? Agora a gente vai para um outro tipo de corretora. Esse aqui é o tipo de corretora que eu gosto, é o tipo de corretora que eu uso, tá? São corretoras ECN, tá? Por que eu gosto desse tipo de corretora aqui? Essas corretoras aqui, elas não dão bônus, tá? Não dão bônus, elas não vão te dar bônus, tá? Para atrair você. Não é do interesse delas. Elas querem clientes, elas não querem só pessoas que venham pelo bônus, né? Elas não dão bônus, elas levam as suas ordens a mercado, tá? Para quê? Para que um banco, né, um grande banco, faça a contraparte, tá? Não é ela que vai fazer a contraparte. Então, ela não, se você tiver prejuízo, o lucro do seu prejuízo não vai ficar com ela, tá? Vai ficar com um provedor de liquidez. Então, elas têm vários provedores de liquidez à disposição para fazer essa contraparte, né? Então, para essa corretora não é vantagem nenhuma que você fique tendo prejuízo, ela não ganha nada com isso, tá? Então, para ela não muda nada. Agora, já para as corretoras market maker muda, né? Porque quando você tem lucro, ela tem que te pagar. Já numa corretora ECN, não é ela que te paga, é o provedor de liquidez. Então, imagine só que tem uma corretora, né? Uma corretora lá e vários provedores de liquidez, por exemplo, né? Vários, vamos colocar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para você entender, para que fique mais simples de entender. Deixa eu ver se dá para desenhar isso aqui. Deixa eu ver. Inserir. Vamos inserir. Tem formas aqui, tem. Ó, vamos imaginar que isso aqui é a corretora, né? Que você tem a conta, né? A corretora ECN. E esses outros aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. Isso aqui é um provedor de liquidez. Isso aqui é outro provedor de liquidez. É outro banco, tá? Esses que vocês veem até nos filmes aí, JP Morgan, Bank of America, sabe? Esses bancos famosos, eles são provedores de liquidez. Esse aqui é outro provedor de liquidez. Esse aqui é outro provedor de liquidez. Então, quando você abre a sua operação, é alguém, né? É um provedor de liquidez desses aqui que está fazendo o outro lado, fazendo a contraparte. No momento que você encerra a operação, se você encerrou no lucro, né, esse provedor de liquidez aqui que vai te pagar, né, o mesmo provedor de liquidez que aceitou comprar a sua ordem no momento que você abriu. Então, vamos supor lá que você fechou a operação no lucro, ele vai te pagar. A corretora, né, nesse caso aqui, ó, você é esse íconezinho aqui, ó, você é esse aqui. A corretora, vamos mudar a corretora para ficar mais claro quem é a corretora. A corretora é o triângulo aqui, tá? Aqui, ó. Esse aqui é a corretora. Então, a corretora, ela é só uma ponte entre você e o provedor de liquidez, tá? Você abre as suas operações aqui, né, dentro da corretora, mas a corretora, ela leva para um provedor de liquidez pagar você, né? Ou seja, se você tem prejuízo, fica para o provedor de liquidez, e se você tem lucro, o provedor de liquidez, quem paga você, tá? Então, essa que é a grande diferença de corretoras ECN para corretoras market maker, né? Elas não vão ficar com o lucro da sua operação, tá? Outra questão, essas corretoras aqui, elas cobram taxas, tá? Por que elas cobram taxas? Por aquele fator que eu falei para você, né? Elas precisam das taxas para manter a corretora aberta, né? Então, elas cobram todas as taxas, elas vão cobrar a comissão, elas vão ter o spread variável, né? E elas vão cobrar o swap também, beleza? Então, todas as taxas elas vão cobrar para que elas se mantenham. Então, o que difere muito mais uma corretora ECN
de uma corretora market maker? Pare para pensar nessa lógica comigo, ó. A corretora ECN, ela vai ter vários provedores de liquidez à disposição, né? Então, se você tem lucro, em um momento vai ser um provedor que está te pagando, em outro momento vai ser outro provedor, né? Em outro momento vai ser outro. Então, são vários, são centenas de provedores, né? Aqui eu coloquei algumas bolinhas só, mas são realmente vários, né? Tem corretoras que têm 50, 100, 200 provedores de liquidez à disposição, né? É aí que vem a pergunta, né? Ah, Bruna, mas uma corretora dessas, ela pode quebrar? Para uma corretora ECN quebrar, precisaria que todos esses bancos, todos esses provedores de liquidez quebrassem. Por quê? Porque são eles que te pagam, são eles que fazem a contraparte. Então, quando você ganha, quando você lucra numa operação, esse dinheiro não sai do bolso de uma corretora ECN, ele sai de um provedor. Aí, no momento, pode ser o JP Morgan que está te pagando, no outro momento é o Deutsche Bank, no outro momento é o Bank of America, e assim vai. Então, são vários te pagando, né? Enquanto isso, alguém está tendo prejuízo, claro, em algum lugar, né? Para que esses provedores também tenham lucro. Agora, no caso de uma corretora market maker, já parou para pensar, se todo mundo começa a lucrar muito em corretoras como essa, o capital vai sair do bolso dela, ela vai te pagar. Então, se um fulano lucra lá, o outro lucra lá, ela vai pagando todo mundo, entendeu? O dinheiro vai saindo do bolso dela. Então, é uma corretora muito mais... É uma corretora realmente arriscada para você ter o seu capital lá dentro, porque ela mesma paga, ela tira do bolso dela para pagar as outras pessoas. É por isso que várias pessoas têm até problema com esse tipo de corretora, às vezes de depositar o capital, aí você coloca lá $1.000 numa corretora dessa, você consegue alavancar esse capital, fazer lá $10.000, e às vezes ela não te deixa sacar. Por quê? Porque todos esses $10.000 que você alavancou vai sair do bolso dela. Já em corretoras ECN, você nunca vai ter esse tipo de problema, porque quando você alavancou, quando você aumentou, quando você cresceu o seu capital ali, né? Não estou dizendo para você alavancar, tá? Não opere alavancado. É só um exemplo, né? Que acontece muitas das vezes a pessoa colocar um capital relativamente menor ali e crescer esse capital muito rápido, né? Uma corretora ECN, ela não vai se negar a pagar você. Por quê? Porque não é ela que vai te pagar, tá? É o provedor de liquidez, né? E isso ocorre tudo de forma automática. A corretora, ela é só uma ponte, tá? Então, é esse tipo de corretora que eu indico que você utilize, tá? Que você tenha conta, corretoras ECN, tá? E é muito simples de descobrir também que tipo de corretora, que é a corretora, que é aquela corretora, tá? Eu vou te entregar como eu posso dizer, um macetezinho. Eu vou te entregar um macetezinho ao final dessa aula, tá? Fica até o final da aula, e se você tá gostando, já toca aqui embaixo, ó, já deixa o seu like aí, se você tá gostando do conteúdo dessa aula, tá? Ao final, eu vou te deixar aqui um macetezinho, beleza? Para você descobrir de forma mais rápida. Tem outro tipo de corretora também, que é a Prime of Prime, tá? Essa aqui é só realmente grandes instituições, né, financeiras, pessoas com muito capital, grandes players têm contas nessas corretoras, né, nas Prime of Prime. Por quê? As Prime of Prime, elas são os próprios provedores de liquidez, né? Então, você tem que estar num outro nível aí para ter uma conta dentro de uma Prime of Prime, tá? Não é para qualquer pessoa, nem eu tenho uma conta numa Prime of Prime, tá? Então, elas são realmente os provedores de liquidez, né? Aí já está num outro nível para se operar. Beleza? E tem mais um tipo também, que é a STP, né? A STP eu deixei por último, porque não é o tipo de corretora, para mim é um tipo de corretora que ela fica muito em cima do muro, né? Por que fica em cima do muro? Porque a STP, ela pode ou não levar a sua ordem a mercado, né? Aí você precisa pedir uma comprovação para ela de que ela realmente levou, porque a STP, ela é como se fosse meio ECN, meio market maker, entendeu? Ela pode ou não levar a sua ordem a mercado, né? Mas geralmente elas também não dão bônus, né? Não dão bônus e cobram as taxas, tá? Geralmente elas são desse jeito. Só que aí tem o probleminha dessa questão aqui, né? A STP pode ou não levar a sua ordem a mercado. Como que a STP diferencia se ela vai ou não levar a sua ordem? Numa outra aula aqui eu falei, né, que as corretoras, elas sabem, elas têm informações sobre você, né? Quando a gente está preenchendo ali, a gente está colocando os nossos dados, depois você vai carregar a tua documentação, né? Vai colocar o teu CPF lá dentro. Então, ela sabe se você já teve
conta em outra corretora, ela sabe se você já operou, né, em outros mercados, ela tem realmente informações sobre você, né? E como que ela vai definir se ela vai ou não levar sua ordem a mercado? Ela vai definir com base nos seus resultados, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que tem muito prejuízo, né? Aí ela vai olhar assim, ah lá, o Joãozinho só perde, ó, o cara é ruim, né? Abre as operações ali, só toma loss, né? Aí ela pode te separar numa lista ali, onde ela não vai levar suas ordens a mercado, tá? Isso não é ilegal de se fazer, tá? Por parte da corretora, mas é falta de escrúpulos, né? Para mim é sacanagem, né? Da real. Então, né, pelos seus resultados, ela define se ela vai ou não levar. Então, é aquilo que eu falei, corretores sabem se você está mentindo ou não, né? Não adianta colocar informações lá, você não vai enfeitar nada para eles, tá? Agora eu vou passar uma macetezinha que eu prometi, né? Como que você descobre de forma mais fácil que tipo de corretora que essa corretora é? Indo diretamente no chat deles, tá? No chat, né, de suporte, a corretora não pode ficar te enrolando. Então, quando você chegar lá e perguntar, vocês são uma corretora market maker, vocês são uma corretora ECN, vocês são uma corretora STP, né, eles vão diretamente já responder você, tá? Se eles são ou não, né? Qual o tipo de corretora que eles são, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula aí e a gente se vê numa próxima aula.